Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e venho para mais um episódio relacionado à obra The Witcher e mais especificamente sobre um conto, um spin-off, que foi o spin-off que ficou pendente, ficou faltando aí para a nossa análise, a nossa apreciação, e que um dos inscritos teve a gentileza de disponibilizar para mim para que eu pudesse abordá-lo e fazer essa análise aqui para vocês. Se vocês têm a intenção de se aprofundar um pouco mais, discutir conosco, apreciar um pouco mais profundamente, mais proximamente, o conto chamado Caminho Sem Retorno, link no Discord para o nosso clube do livro, e é lá que nós estaremos fazendo isso nas próximas 48 horas. Depois disso, finito. Bem, vamos lá. O Caminho Sem Retorno é um conto que, como o outro conto publicado, na verdade não publicado, pelo Sapkowski, Algo Termina, Algo Começa, lembram dele? Que é um final alternativo a como a saga de The Witcher termina. O Caminho Sem Retorno também é um pequeno conto que o Sapkowski supostamente fez para alguns amigos, algumas pessoas próximas, que pediram a ele para escrever, né? Como em Algo Termina, Algo Começa, Caminho Sem Retorno não é uma história canônica. A obra do Sapkowski é aquela dos livros, que começa em O Último Desejo e vai até A Senhora do Lago. Correto? O próprio Tempo de Tempestade é um spin-off. No entanto, Tempo de Tempestade é um spin-off que o Sapkowski quis fazer. E quis publicar, quis veicular no mercado. Algo termina e algo começa, não. E Caminho Sem Retorno, também não. Na verdade, o autor não gostou muito de que esses textos fossem publicados, porque eram coisas muito particulares dele. Mas digamos que o vazamento de coisas e o compartilhamento de coisas sem a autorização de alguém, de um produtor, não é uma coisa exclusiva dos tempos de WhatsApp. O cuidado com isso era necessário bem antes. E está aí um exemplo literário, lá na Polônia, para provar pequenas brincadeiras, pequenos textos sendo publicados, levados a sério, e alguém talvez ganhando dinheiro com eles também. Então, o autor considera esses contos não canônicos e guarda um certo desprazer, né, pelo fato de eles terem sido veiculados. Mas, de alguma maneira, Algo Termina e Algo Começa foi o final Disney, né? O final bonitinho para quem gosta ou precisava de algo para dormir em paz, para deitar o cabecinha no travesseiro e conseguir dormir, né? Então foi algo no sentido do Sapkowski escrever: toma aí um final bonitinho para vocês, já que vocês não conseguem lidar com o meu final. Agora vocês podem dormir em paz e me deixarem sossegado no meu canto e não me perturbarem mais. Simples assim. E o Caminho Sem Retorno foi no sentido de muitas pessoas requisitarem o Sapkowski acerca da mãe do Geralt, dos pais do Geralt, para falar a verdade, né? Mas o acento é sempre Vizena, né? Porque a questão que gira em torno da personalidade, dos traumas, das consequências que envolvem a vida do Geralt está muito relacionado a ela, né? A ausência da figura dela. E com certeza a ausência da figura materna ela é muito mais grave, ela é muito mais, digamos, enfática do que a presença paterna, porque a presença materna é a mãe é a figura do zelo, do amor, da proteção, né? Enquanto o pai seria da lei. Digamos que o zelo e a proteção, né, quem realmente cuida e fornece o afeto, todo o afeto que o bebê precisa nos seus primeiros anos de vida, né, a própria criança, o jovem infanto, é a mãe. A participação dela é muito mais
enfática e importante na construção da personalidade de uma criança, né? Então, Vicenna, ela sempre foi aquilo que faltou ao Geralt, né? Aquilo que marcou profundamente o Geralt e que teve algumas consequências, né, nos relacionamentos com as mulheres, de maneira geral, na vida adulta dele, há vestígios disso. Na obra canônica, né, nos livros canônicos, na história regular, há um momento em que Geralt se depara com Vicenna. E o que nós temos dessa história, é só aquele momento. E, de fato, é um momento muito marcante na obra, muito tocante. E eu não vou abordá-lo aqui, para não dar spoiler para vocês aí que não leram, né, os outros livros. Poderem realmente degustar e apreciar quando passarem por eles. Em algum outro momento, quando eu estiver falando desse episódio, né, desse momento da obra canônica, eu discutirei um pouco melhor, me aprofundarei, mas não é o caso. Mas enfim, embora muito tocante e muito importante na obra canônica, esse momento foi muito curto, foi muito breve, e muitas pessoas tinham interesse em saber um pouco mais sobre Vicenna, as suas origens, né, como o Geralt veio a existir. O Caminho Sem Retorno é um conto que atende a esse desejo. Não no sentido de mostrar como o Geralt veio a existir, mas um pouquinho antes disso, né, o que precedeu a isso. Como os pais de Geralt, Vicenna e um sujeito chamado Corin, vieram a se encontrar e o que nos dá a entender, a imaginar, que algo iria nascer entre eles e que acabaria resultando aí no nosso Geralt de Rivia. Vicenna, como já foi percebido na obra canônica, ela é uma feiticeira muito centrada. Digamos que Vicenna não chega a ser fria, ela é centrada, ela é muito pragmática. É aquele tipo de pessoa que é muito difícil de tirar do sério, de tão centrada, atenta e muito presa aos detalhes e aos objetivos dela, que ela demonstra ser. Ela é muito focada. O que faz com que Vicenna também seja uma candidata interessante, né, uma feiticeira, e ela é, né, uma feiticeira de sucesso, porque às vezes o que a ordem, o capítulo, o círculo, no caso dela o círculo de druidas, né, que ela faz parte, o que essas instituições, essas instâncias mágicas apregoam, né, solicitam, é justamente essa frieza, né, essa separação do trabalho, dos objetivos práticos e metódicos, de interesse da magia, dos assuntos sentimentais, né, dos assuntos amorosos e afetivos. Uma feiticeira ou um feiticeiro, pelas normas do capítulo, ou no caso da Vicenna, do Círculo de Druidas, não é alguém que se envolve muito, e quando se envolve sabe como fazê-lo, na verdade, como envolver o outro, sem se envolver, usar o outro para os fins de interesse da magia, e depois, tchau, tchau. Como nós vimos acontecer, né, várias e várias vezes durante a obra. Mais recentemente aí, também nos livros que abordamos. Enfim, né? Vicenna não foge a essa regra, mas o que chama atenção nela, o que a distingue de certa forma dos demais feiticeiros, e principalmente das feiticeiras, é a calma. Ela não perde a paciência de maneira nenhuma. A situação ela tem que ser muito clímax, muito extrema para a Vicenna perder a calma e a paciência, né? Aquele suposto clima zen, aquela personalidade equilibrada que ela possui. No conto aí acontece, né, um momento como esse, que seria, para quem já não se deu conta, tem spoiler aqui, né, então vai lá no Clube do Livro primeiro, depois vem para cá, mas continua. Para quem já percebeu, já leu, já passou pelo conto, percebeu, né, que ela perde, digamos, o equilíbrio lá no momento em que o Kell morre.
o único momento, digamos, do conto que a Vicena realmente explode de emoções. Mas na maior parte do tempo ela é super equilibrada, ela é super contida. Eu acho que esse talvez seja um termo interessante para a Vicena. E uma coisa que me chama atenção e me faz achar que a Vicena é bastante interessante nesse sentido, é que ela mostra uma escola, digamos, né, um caminho do arcano, que não é muito tanto assim trabalhado na obra em si, né, que é o caminho druídico. É claro que nós vemos um pouquinho de druidas e de personagens que se dedicam à arte druídica. Isso nós podemos ver lá, né, no momento da obra, onde estamos em Toussaint. Mas não é com tanta ênfase assim, e nem com uma ênfase muito aproximada dos costumes e do fazer em si, né, prático, dos feiticeiros, né, dos feiticeiros enquanto feiticeiros organizados, os feiticeiros politizados. E Vizena traz esse contraste. E a própria imagem, o jeito de ser dela e a forma como ela manuseia a magia, os feitiços que ela usa, lembram druidas realmente. Né? O tipo, né? O estereótipo do druida que nós estamos acostumados. Né? Plantas se movendo, magias com muita luz, né? O estilo de roupa, a própria aparência física da Vizena, né? Que ela é uma ruiva sardenta, embora ela não utilize esse termo, né? Ela se autoproclama loira morango, né? Cabelos loiros morangos. Achei engraçadinho. E o diadema que ela usa na cabeça também, né? Ela tem um estilo. Esteticamente ela é muito diferente. E, claro, como também druida, é ciente, erudita, né? Das artes curativas, tanto arcanas como naturais, que seriam, né, as formas de cura, né, através do herbalismo. Então é um interessante contraste nesse sentido. Né, a apresentação de uma feiticeira, digamos que em contraste com todas aquelas que nós percebemos na série, é uma feiticeira mais excêntrica, né, não tão comum, não tão parecida com elas. E a calma de Vicena, que é a serenidade, né, que é realmente algo que chama bastante atenção. Algo que o conto, né, entrega para nós também, é que o encontro de Vicena com Corin é algo simplesmente por acaso. Foi o acaso que aproximou Corin dela. Ela, se dirigindo para um determinado local, em que ela tinha um serviço para fazer, inclusive que envolvia questões políticas, porque o círculo dos druidas estavam interessados naquela área, que foi tomada por bandidos, né? Um conjunto heterogêneo de rufiões, liderados inclusive por um feiticeiro que foi expulso da ordem, né? Deixou a ordem, ou seja, feiticeiros causando problemas para os humanos, para eles mesmos, e os feiticeiros indo resolver esse problema para que eles voltem a lucrar, né, a prosperar em cima dos humanos, dos próprios humanos. É feiticeiro ferrando os humanos, né? Ou outras raças também. E Vizena nesse meio, né? Porque ela, querendo ou não, ela faz parte desse meio, né? Ela está ali a esse serviço. E ela encontra, por acaso, o Corin, né? Que é um personagem que foi atacado por uma outra pessoa com habilidades mágicas no meio do caminho, que mais tarde nós descobrimos, né, que teria relação próxima, íntima com o vilão do conto, e que o atacou achando que ela seria a representante druídica, né, do círculo dos druidas, que estaria indo lá para o local para acabar com os planos, né, do vilão em si. Ela o encontra ferido na estrada, acaba intercedendo por ele, e o conto continua a partir daí, com ele seguindo o caminho com ela também, né? Mais tarde nós vemos que ele não é lá uma das figuras mais íntegras que nós poderíamos esperar, que ele também estava indo para aquela região, em virtude do fato da região ser uma região de extração de minério, né? Uma região mineradora, e que ele era um aproveitador e um bandido, né? Mas daí nós pensamos, né? Como o Geralt ia sair disso aí?
sai por acaso também. Digamos que não foi plano de Vizena se envolver com ninguém, né? Ou se envolver também com Corin, um simples bandido arruaceiro de estrada. Não estava nos planos, mas como o próprio vilão, o antagonista do conto, coloca, e isso também é um pouco perceptível, Vizena é uma feiticeira totalmente desprendida. Ela tem seus relacionamentos amorosos, e foram vários, e foram em situações variadas também, em momentos distintos. Quando ela era muito nova, né, quando eu falo nova, nova mesmo, né, ela estava na adolescência, segundo, né, as palavras do antagonista, o que ela não retruca, então possivelmente procedem, mas enfim, sexualidade para ela, relações sexuais e sem muito envolvimento, apenas pelo prazer carnal, não são uma coisa muito distante ou estranhas para Vicena. Ela não tem nenhum tipo de bloqueio ou restrição em relação a isso. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser e com quem ela quiser. E quando ela tem oportunidade de fazer isso, porque aparentemente ela é uma druida muito ocupada, ela está sempre a serviço do círculo druídico, ela tem os seus romancezinhos, né, breves, comuns, e toca a vida, parte para outra. Quando nós colocamos uma feiticeira em jogo e a aproximamos de um assassino, né, de um bandido, nós podemos pensar, né, levando em consideração a leitura que nós fizemos da obra do Sapkowski, que não vai sair muita coisa disso aí. Até porque, independente se for o capítulo ou o círculo de druidas, jamais as instituições mágicas iriam aceitar esse tipo de relacionamento. Nós vemos isso acontecer muito na obra, justamente, né, com Geralt e a Yennefer, né, o preconceito gigantesco que os feiticeiros têm com esse tipo de relacionamento, quando eles se tornam sérios, claro, né? Quando é brincar com os sentimentos dos outros, usar os outros, apenas ter ali um encontro às escuras para, digamos, interesses, sanear prazeres carnais, eles não estão nem aí, né? Enquanto você está usando os outros por um bem próprio. Mas quando isso se torna relação, quando um vínculo amoroso cresce e o interesse mútuo começa a existir, e ambos começam a investir nesse sentimento, nessa construção de relação, o capítulo, além de interferir, ver com preconceito, também tende a tentar sabotar, né? Também nós vemos isso na obra. Então, quando nós colocamos Vicena e Corin um perto do outro, as chances disso dar certo eram mínimas desde o começo. E provavelmente é o que acontece. Vicena se sente atraída por Corin, da mesma forma que o Corin por ela. É o que vemos no fim do conto. Mas ela, a princípio, ela manda avisar a Ordem dos Druidas, né, através do pássaro colorido. Avise-os. Né? Avise no sentido do quê? Que ela iria se relacionar. E aí, seguir um caminho totalmente diferente. E é por isso, né, esse é o fato, o evento que dá nome, que justifica o nome, né, do conto. O caminho sem retorno. Relacionar-se com Corin, ter uma vida amorosa com ele, afasta, distancia, né, a personagem, a Vicena, dos objetivos, interesses políticos, né, e tudo que envolve ser uma feiticeira. Por isso um caminho sem retorno. Mas no meio do caminho, né, enquanto o pássaro já partia para o ciclo druídico, né, levaria tal informação, ela dá um passo atrás. Ei, espera, não liga nada. Ou seja, ela mesma não se decidiu. Né? Ela não se decidiu por ter um relacionamento e abandonar toda a carreira dela. E é a mesma indecisão, né, ter um pé dentro e um pé fora, que nós iremos descobrir, né, durante a série canônica, que foi a mesma decisão com Geralt. Vicena, ela é feiticeira. Ela gosta de ser feiticeira. Né? Ela se interessa por ser feiticeira. E ela age de maneira tão séria, com tanta seriedade, que nós percebemos, nós sentimos que ela encarna o papel. Ela é uma feiticeira. Uma feiticeira ter um relacionamento amoroso
Virar dona de casa? Viver para um homem? Conciliar essas duas coisas? Os próprios feiticeiros não fazem isso entre eles. Porque são muitos interesses envolvidos. É muita política envolvida. Pode ser até um risco de vida para o parceiro de um feiticeiro tê-lo como um amante. É um ponto fraco. Um arquirrival pode querer matar essa pessoa, usá-la, essa pessoa contra o feiticeiro ou feiticeira. A feitiçaria em si, enquanto instituição, além do simples fato de mexer com magia, mas todas as políticas e interesses que envolvem, é um campo sujo. É um campo de risco que permite apenas, na maior parte do tempo, aventuras amorosas, mas não relacionamentos sérios. Caso você queira ele irá te cobrar um preço muito alto, não apenas no sentido de dedicação, mas de defesa, de luta por ele, que é algo que nós vemos acontecer com Geralt e Yennefer na série canônica. É uma defesa, uma luta, uma resistência a vários ataques, né? É um preço muito alto que se paga. Tem que haver realmente amor envolvido ali. E uma outra questão, que eu também acredito ser pertinente, né? É a questão da maternidade. Como ser feiticeiro e cuidar de um bebê, educar uma criança. É algo que Yennefer sonha, né? Durante a série toda. Né? Ela tem isso como objetivo, ter a possibilidade de ser mãe. Ela nunca foi. Um papel que ela acaba, pelas linhas do destino, né, exercendo com a Cirila, mas ela tinha sonho de ser mãe, exercer o papel materno. E é uma coisa que também a feitiçaria em si, como um campo de atuação, dificulta bastante. Vocês imaginam a Filipa, a Kira como mães? A Sabrina? A Fringilla? A própria Yennefer mesmo. A princípio vocês imaginariam a Yennefer de Wengenberg, aquela Yennefer de Wengenberg que nós conhecemos lá no princípio da série. Aquela Yennefer. Vocês imaginariam como mãe? Ela mesma vai se descobrindo mãe, vai se construindo mãe, vai aprendendo a ser mãe. Ela erra muito com a Cirila. E acerta muito. Mas há um processo aí de construção, né, e de conflito constante. Vicena não quis isso. Muito pelo contrário. Ela nunca esteve certa sobre isso. E eu imagino, né, que por alguma razão, visto que nós sabemos também que as feiticeiras em si, ao serem iniciadas, né, passarem por transformações e ao utilizar magia também, elas acabam sendo esterilizadas, né, elas acabam ficando estéreis para a gravidez. Por alguma razão, Geralt vem ao mundo. Que também é algo ao acaso, é um acidente de percurso, digamos como foi, um acidente de percurso. Corin sobreviver ao ataque, que era um ataque para ser feito a Visena a princípio, não a ele. Aquilo é acidental, as chances do Corin ter sobrevivido eram mínimas, né? Foi um pouquinho de sorte. Então, tudo é ocasional. As probabilidades mínimas de o Corin ter sobrevivido, digamos que também eram probabilidades mínimas, ou até menores ainda, de Visena ter engravidado depois dessa pequena aventura. E ela acabou engravidando, né? E é claro, ela não ficaria com o Corin. Ela não escolheria ele, como ela também não escolheu o bruxo, o Geralt de Rivia. Ok, meus caros. Creio que eu não tenho muito mais a acrescentar. Como sempre, o Sapkowski escreve um conto bastante interessante. Ele escreve bem, né? O polonês é muito bom. Ele narra muito bem, conduz muito bem seus textos. Então, embora um spin-off feito sem muito zelo pelo texto, digamos assim, apenas para brincar, acaba sendo uma leitura bem interessante. Por fim, a última coisa que eu queria deixar no ar, né, é uma pequena percepção, uma pequena sensação. Geralt tem dificuldades realmente para lidar com todas as figuras femininas da série. Né? Talvez a exceção a isso seja Cirila.
né? Embora não haja um relacionamento amoroso aí, né? Digamos que o relacionamentos amorosos deles são complicados. A Cirilla é uma coisa mais de pai e filha, não tem, é uma coisa de outra ordem. Mas normalmente são complicados. Vicena, o fato dela ser curandeira me fez ficar um pouco com uma sensação de que nos momentos em que Geralt esteve com a Triss Merigold, se possivelmente não houveram vestígios disso. Uma projeção na figura de Triss em relação ao papel materno. Geralt não procura apenas uma mulher, ele procura uma mãe também, inconscientemente. Ele não demonstra isso, ele não tem consciência disso, mas é algo tão sintomático que em muitos momentos as amantes dele, as parceiras dele, há uma projeção, uma busca pelo sanar também, não apenas de uma necessidade, uma realização enquanto homem, né? Não é uma coisa unicamente sexual, mas é uma coisa sintomática também de sanar uma carência afetiva e um lugar que é um lugar materno, do cuidado, do carinho, do zelo, né? Quando eu penso em Triss e a proximidade dela com a magia e a maneira dela se relacionar também com Geralt, que é muito mais carinhosa, digamos assim, né? Mais melosa, mais compreensiva, né? Eu fiquei um pouquinho com gosto de Vizena na boca, né? Não que se proceda, não necessariamente essa suposição procede, apenas divagações mesmo, né? Talvez uma possível projeçãozinha acontecendo aí. Lembrando que Triss, ela tem cabelos castanhos nos livros, né? Ela só é ruiva mesmo nos games, né? Nos livros ela tem os cabelos castanhos, mas é a forma de relacionar mesmo, de se colocar à disposição do Geralt, e a questão né, de ser também uma curandeira, né, uma médica, me fez ficar um pouco com essa sensação. Mas não é só com a Triss, não. Nós vemos acontecer também com a Yennefer, né? E é mais com a Yennefer, inclusive. Eu acho que a pessoa que mais educa o Geralt, sem essa necessidade, né, de fazer isso, dela no caso, né, porque o Geralt teve. Né, o Geralt realmente precisava de um pouquinho de educação, né, um pouquinho de mãe para ele. Né? Até no sentido de crescer como um homem. Ele precisou disso. Não era obrigação da Yennefer fazer isso para ele. Além de um amor dele, né, de uma companheira dele, ela também foi um pouquinho de mãe dele, no sentido da educação, durante a série. Enfim, nós vemos muito isso acontecer, né? Essa busca dele também, essa projeção dele nos seus romances, nas mulheres que ele ama. Um pouquinho da ausência da figura materna que ele também precisa, que é sanar. Enfim, são aspectos psicológicos, né, nuances do texto que faz com que nós pensamos, reflitamos, analisamos um pouquinho a obra, né, e os antecedentes. E nesse sentido, esses contos aí, mesmo que o Sapkowski os detrate, né, ache que foi uma aberração, qualquer publicação e divulgação ao público, eu acredito que ele é complementar, ele acrescenta alguma coisinha. Foi bom ter lido, entendeu? Ter um pouquinho mais de referências, além daquelas que nós tivemos na obra. Algo termina e algo começa, eu leio rindo, né? Porque o meu final preferido é o final da série. Né? Eu não tenho esse negócio de melzinho na ferida, não. Eu gosto do final original. Gostei que o autor tenha feito do jeito que ele fez. Aceito e lido numa boa. Mas só que muita gente não. Muita gente precisa daquele final para ficar em paz. Então, para mim, né, algo termina e algo começa como se fosse um bônus. Não interessa se existiu ou não, podia ter existido ou não. Agora, o caminho sem retorno, para mim, soou como um complemento, diferente de algo termina e algo começa. É um complemento. É algo que eu colocaria, por exemplo, em um livro como um prólogo, né? Um prólogo distante, possivelmente lá no Último Desejo, poderia ser prólogo daquele livro. Então, por que não? Talvez com alguns ajustes, algumas adaptações, não sei.
Mas o meu sentimento com esse outro conto foi diferente. Enquanto algo termina e algo começa, para mim não é uma necessidade, não é um pré-requisito para a obra, o Caminho Sem Retorno para mim soou como complemento, soou como algo a mais, algo relevante a mais, mesmo que o próprio autor não veja, né, dessa forma. Ok? É isso, meus caros. Espero que tenham gostado e até a próxima.